escuta muito isso, doutor Janot. Muito. Vossa Excelência deve ouvir também, como todos nós ouvimos em relação a isso. E mais, doutor Janot, para combater a corrupção, a punição é muito importante, porque a impunidade é a irmã gêmea da marginalidade do crime e da corrupção. Nós sabemos disso. Então, punir os corruptos, os corruptores é fundamental. Mas é somente uma parte, não é tudo. Não é tudo. Não é tudo. O que nós estamos vendo agora? O senador Pimentel levantou, mas eu faço questão de repetir o que diz as delações premiadas que eu tenho conhecimento pelas revistas, pelos jornais. Não, nós desviamos 10 milhões para partido político, para abastecer caixa de campanha eleitoral. Aí quanto foi para o partido político dos 10? Foi 1. E os 9 para eles. Então, hoje, em grande parte, partidos políticos estão sendo utilizados como desculpa para que a corrupção ande solta. E muitas vezes são beneficiados. Então, o que fazer? Acabar com a contribuição empresarial de campanha. Eu volto a agir da OAB, porque aqui está sendo debatida essa questão como uma decisão e uma questão política, e não é. Eu quero cumprimentar o parecer do Ministério Público perante a ADIM, que, aliás, ele é datado de 17 de outubro de 2012. O parecer apresentado pelo procurador anterior, a Vossa Excelência, procurador Roberto Gurgel, e a subprocuradora Débora Duprat. Diz o seguinte, num determinado item: deve ficar afastada da participação das eleições, direta ou indireta, nos processos eleitorais, as pessoas jurídicas de direito privado sem conotação política, na medida que não gozam de status de cidadão, nem representam interesses públicos ou sociais. Pelo contrário, seus atos constitutivos referem-se explicitamente a negócios privados, geralmente de índole mercantil. E segue. Estou aqui para tratar um pouco do mérito, mas segue. Quando trata de parâmetros constitucionais, no item 56, senador Garibaldi, diz o seguinte: o tema reforma política está permanentemente em voga e ganha destaque especial na mídia. Mas, obviamente, sua condução deve se dar pelo Congresso Nacional, que instituirá os instrumentos aptos a ampliar a participação popular e, consequentemente, o grau de representatividade democrática do Parlamento. Entretanto, não se trata, analisando essa matéria, no caso em apreço, embora se discuta sobre modelos de financiamento de partidos políticos e campanhas eleitorais, a questão de fundo reside no perfil do processo eleitoral preconizado pela Constituição de 88 e na adequação ou não das regras já positivadas pelo legislador ordinário. Portanto, é o que escreve assim no Ministério Público que Vossa Excelência dirige. Portanto, não se trata de deflagrar ou realizar a reforma política a partir do judiciário. Pois bem, como disse aqui pelo senador que me antecedeu, em 2014, há um ano e quase 5 meses, há mais de 500 dias, depois de 6 dos 11 ministros ter dado o voto favorável ao prosseguimento da ADIM, como acompanhando a opinião do Ministério Público, um único ministro, ministro Gilmar Mendes, pede vistas e até hoje não devolveu o processo. Até hoje não devolveu o processo. O que nós ouvimos é não, ele não quer criar atrito com o poder legislativo, visto que reforma política cabe ao poder legislativo, não é isso? E o Ministério Público é que está atestando. Cabe analisar a legislação eleitoral, a normativa eleitoral, à luz da Constituição da República. É isso que preconiza a ADIM. Mas veja, senhor procurador, há uma resolução 278 de 2003 do Superior Tribunal de Justiça, que Vossa Excelência tem acesso, participa representando o Ministério Público, que prevê 10 dias para o relator quando pede, para qualquer membro quando pede vistas, com 10 dias de prorrogação. Eu lhe pergunto, o Poder Legislativo talvez seja o mais fiscalizado de todos, porque nós somos fiscalizados diretamente. E aqui eu quero fazer um registro do esforço que o Poder Legislativo tem feito para garantir a sua transparência, porque eu considero que a melhor forma de fiscalização e combate à corrupção é a transparência. Dê transparência aos atos e você transforma
transforma toda uma população nos fiscais da ordem, da lei e dos recursos públicos. Então, o Poder Judiciário tem enfrentado isso. Mas como fica o acompanhamento? Como fica o acompanhamento disso? O senhor acha justo o ministro, depois de 6 votos dados, pedir um processo e não devolver até hoje? Eu gostaria, doutor Janot, que Vossa Excelência, como chefe integrante do Ministério Público, garantisse e desse muito mais publicidade à posição do Ministério Público em relação à corrupção. Eu concordo, repito, com tudo que Vossa Excelência fala da corrupção, mas acho que falta um pedacinho, e o pedacinho é esse. Nós temos que fazer a nossa parte, punindo o corrupto e o corruptor, mas nós temos que trabalhar a reforma da estrutura do Estado brasileiro, a estrutura legal, inclusive, para que a gente possa proteger mais o Estado dessas ações desses corruptos, o procurador. E, por fim, que o meu tempo está acabando, eu não quero aqui me estender mais, pergunto sua opinião a respeito ainda da punição que a lei prevê a membros do Ministério Público e do Poder Judiciário. Que quando o parlamentar, o político, e já concluo, presidente, ele tem o seu mandato cassado, ele é punido, ele perde inclusive os seus direitos políticos. E ainda a legislação brasileira prevê a aposentadoria compulsória quando ocorre isso com membros do Judiciário e do Ministério Público. Não por desejo do Senado, porque nós já aprovamos, senadora Fátima, já aprovamos a emenda constitucional que muda isso, que muda e que está parada na Câmara dos Deputados. Era isso, obrigado, presidente. Que, no que se refere à atuação judicial, a manifestação do Ministério Público é expressa. No que se refere ao enquadramento da questão política, temos que ser diferentes ao que o Congresso Nacional entendeu que seria melhor para o processo. A questão da lista tríplice, acho que a lista, vamos lembrar que a nossa lista do Ministério Público Federal é a única lista que não é constitucionalmente prevista. Nossa lista, na verdade, é uma lista informal. E me chamou a atenção, saltou aos olhos, que de uns tempos para cá, essa entidade da lista tríplice, ela virou um patrimônio, não um patrimônio institucional do Ministério Público Federal, mas virou um patrimônio da própria sociedade. No dia, não me recordo mais do dia, mas o dia da eleição, se faria a eleição, se faria a apuração, isso era notícia de rádio, de televisão, comentário na rua, os locais onde eu passo, padaria, então, vem aí, como é que está a campanha? Vai conseguir, não vai? Quantos votos você vai ter? Então, assim, isso ganhou o imaginário popular e cresceu. E lembraria, então, aos senhores que, como o Ministério Público Federal é o único que não há previsão constitucional para a lista, que se não seria o caso de pensarmos já no âmbito do parlamento para que a lista possa ganhar o status constitucional, e então termos um tratamento econômico a todo o Ministério Público brasileiro. Queria dizer, senadora, como disse aqui no começo, aquela do Financial Times, que é a visão México versus Brasil, no combate à corrupção. O sinal, o desenho é muito forte. O desenho são 2 navios, México, que está com a bandeira do México, a bandeira do Brasil, o navio do México, grupo armado, enfim, pessoas ostentando fuzis, e o barco brasileiro com uma figura da justiça segurando a balança. Essa questão do combate à corrupção, muita gente diz assim, olha, eu vi num jornal, não lembro qual foi, que está havendo um impacto no PIB a atuação da Lava Jato. Não. Aí eu digo, a atuação da Lava Jato ela não impacta o PIB. O que impactou o PIB foi a atuação criminosa em detrimento da Petrobras, não a atuação da Lava Jato. O que a gente faz simplesmente é investigar. E o que eu tenho visto nos jornais de fora justamente ao inverso. É que a atuação do Ministério Público de maneira isenta, de maneira equilibrada, e a atuação do Judiciário brasileiro, isso é uma forma que dizem os jornais especialistas externos, que é uma forma de se garantir aos olhos do investidor externo
segurança jurídica para investimento no Brasil. Então, eu acho que estamos tratando bem a questão da corrupção, estamos evoluindo nessa matéria, né? No que se refere à questão da campanha da reestruturação do Estado, lembraria a senhora, senadora, que o Ministério Público partiu de uma iniciativa do Ministério Federal e hoje, graças a Deus, perdeu a autoria e hoje é uma contribuição do Ministério Brasileiro. Nós encaminhamos por ofício ao Senado e à Câmara e estamos colhendo assinaturas de populares com 10 medidas de corrupção que tratam, inclusive, da questão da financiamento de partidos políticos, etc. Então, na verdade, são 10 medidas temáticas, são em torno de 22 medidas legislativas, divididas em 10 grupos temáticos. Isso é a contribuição do Ministério Público, com a experiência, não só da Lava Jato, mas de outras investigações, pode contribuir para o Parlamento. E quanto à punição, eu não vejo nenhum problema essa questão do Parlamento, né, decidir se a exoneração se dará e não como forma de aposentadoria compulsória. Mas isso é uma questão que também afeta ao Parlamento. Pela ordem, presidente. Eu, quando levanto a questão das listas, eu concordo com Vossa Excelência. E, inclusive, na segunda parte, que Vossa Excelência apresenta aqui uma sugestão para que fossemos nós, parlamentares, estudar se já não seria o fato de dar legalidade e caráter obrigatório a essas listas. Eu concordo plenamente com vocês, é por isso que eu fiz a observação, porque considero que desse mérito tem muita participação o atual governo e o governo anterior. Todas as razões poderiam ter tido o ex-presidente, aliás, atual presidente, para indicar qualquer outro nome. Todas as razões. Mas em nenhum momento assim fez ou assim agiu. Nem dizendo que aquele é mais adepto do partido A ou do partido B, para nomear segundo, terceiro, ou até mesmo quem nem compusesse ou nem figurasse na lista, como a gente vê em alguns estados, São Paulo, Minas Gerais, e no passado, no Brasil, em 2001, quando o presidente, repito, era Fernando Henrique Cardoso. Então, exatamente por isso, por ser uma lista informal e apenas uma sugestão, é que eu registro que se a gente chega a esse ponto, e Vossa Excelência chega ao ponto de me sugerir, quem sabe, que estudemos a possibilidade de legalizar, isso graças à forma como vem agindo os governos nesses últimos anos, respeitando sempre os primeiros colocados da lista. Em relação à corrupção, doutor Janot, eu me referi, quando li algumas partes do posicionamento do Ministério Público perante a ação direta de inconstitucionalidade, ingressada pela OAB, eu retiro esse tema da questão política e passo a defender o que preconiza o próprio Ministério Público, que essa não se refere, que essa é uma questão que não está sujeita a uma decisão política. Não está sujeita a uma decisão política, não é algo integrante da reforma política. É algo que tem que ser analisado à luz da Constituição brasileira de 1988, à luz da Constituição. E o Ministério Público, no seu parecer, é muito claro. Essas questões violam princípios constitucionais, princípios pétreos, a possibilidade do financiamento empresarial, do Estado Democrático de Direito, do princípio da República, do princípio da cidadania, do princípio da proporcionalidade. Vossas Excelências que escreveram isso, não somos nós, nem eu é que estou fazendo um discurso, é óbvio que eu concordo plenamente, mas eu utilizo as palavras oficiais do próprio Ministério Público. Repito, o Ministério Público está em todas as sessões do Supremo Tribunal Federal. Então é preciso, doutor Janot, esse é o apelo que faço a Vossa Excelência. Eu gostaria de ter ouvido mais sobre isso, sobre essa ação, porque a voz do Ministério Público ela é muito mais forte do que de um parlamentar, do que de um senador, de uma senadora, um deputado, uma deputada. Nós não temos acesso no Supremo. Nós não podemos chegar lá, pegar o microfone e dizer, ministro Gilmar Mendes, o senhor pediu vista a um processo tem mais de ano. Aliás, tem 1 ano e 5 meses, o senhor não devolve. Tem até um tal do hashtag. Na internet, ele devolve Gilmar.
Um hashtag aí conta diariamente, vai precisar 511 dias. 500, e isso não é uma medida qualquer, não é uma medida banal. Isso é um princípio, isso é um pilar da luta no combate à democracia. No combate, olha, nós estamos tão próximos de dar um maior avanço, que eu tenho certeza absoluta. A população brasileira não entende como é que funciona a estrutura política eleitoral do Brasil, mas não concorda. E tem ido para a rua para dizer isso. Não concorda. Não sabe se o candidato que ela votou teve muito voto, mas não foi eleito. Não sabe, não entende como é que nas campanhas presidenciais milionárias, 500, 100 milhões, 200 milhões, num país que tem as debilidades que tem o nosso. Então não adianta para mim, a luta contra a corrupção não é uma bandeira que a gente ergue, não, é uma conduta de vida. É uma conduta de vida que, igualmente, cada um tem que ter internamente primeiro. E também não me convence aquele que sobe numa tribuna todo dia para combater a corrupção e depois volta para manter o financiamento empresarial de campanha. Não me convence. E eu vou lhe dizer o seguinte, a minha cidade é Manaus. Pegue, procurador Janot, a prestação de contas de um candidato a prefeito da minha cidade de Manaus. Eu fui já várias vezes candidato a prefeito. Pega a minha também, não tem problema não. E pegue a prestação de contas, por exemplo, de qualquer candidato a presidente da República. Sabe o que você vai ver? A empresa do lixo, que atua lá em Manaus, ela doou para o candidato a prefeito. Agora para o candidato a presidente. Quanto que a empresa do lixo doou? Nenhum centavo. Quem contrata o lixo não é o presidente da República, quem contrata o lixo é o prefeito de uma cidade. Então, o que eu deixo o apelo aqui, concluindo, presidente, concluindo o apelo que eu deixo, é que eu considero que o Ministério Público tem que ser mais proativo numa ação que ele já manifestou a sua opinião e que nós estamos a muitos poucos votos de decidir. Que é, na luz da Constituição, o financiamento empresarial, ele deturpa a representatividade, portanto, a própria democracia, a própria estabilidade do Estado Democrático de Direito. Obrigada, presidente. Garibaldi Alves, que é titular da infraestrutura, mas no Estado do Nordeste. Aqui eu sou suplente. Eu fui guindado à presidência por uma generosidade. Mas está na sua presidência com muita dignidade, senhor Garibaldi. Eu já estive aí presidindo a CCJ e presidindo a sabatina de inúmeras autoridades, de ministro do Supremo, do STJ, de agências reguladoras. E eu posso prestar um testemunho. Ultimamente, nós temos assistido sabatinas longuíssimas. O Dr. Fachin foi uma e a de Vossa Excelência outra. E isso é sinal dos tempos. Evidentemente, esse sinal dos tempos, como aqui ficou muito bem salientado pela manifestação da senadora Ana Amélia e do vice-presidente da Casa, que toma a iniciativa de prorrogar a amplificação do que está ocorrendo aqui pela televisão, pela TV Senado, para que mais brasileiros tomem conhecimento daquilo que Vossa Excelência tem a dizer e daquilo que os senadores têm a dizer. Doutor Janot, a minha constatação é de que as longas audiências, essas sabatinas que estamos realizando com um número muito grande de inscritos e com um tempo de duração muito alto, são as circunstâncias que o país vive. O país vive hoje uma crise econômica singular, uma crise política singular e uma crise moral inédita. E nessa crise moral, a Procuradoria-Geral da República desempenha um protagonismo essencial. Não foi a Procuradoria-Geral da República quem criou os fatos que estão sendo investigados. Tudo nasceu do Paraná. Sérgio Moro, o juiz Sérgio Moro, que mandou, por razões de fórum, algumas investigações para a PGR, que com o auxílio da Polícia Federal faz a sua obrigação institucional e remete para o Supremo Tribunal Federal aquilo que é da sua obrigação. As instituições do Brasil estão funcionando. Daí a conclusão que o senhor se referiu já 2 ou 3 vezes, dos 2 naviozinhos, o mexicano e o brasileiro. É porque as instituições no Brasil estão funcionando, graças a Deus. Nós não somos uma republiqueta, nós somos uma democracia que está se mostrando madura à altura das suas circunstâncias e dos seus desafios. Eu digo isso porque as circunstâncias que nós estamos vivendo têm levado à rua milhares de pessoas em centenas de cidades e estados do Brasil.
Eu, pessoalmente, já estive em todas as manifestações, no meu estado ou aqui em Brasília. E, aliás, político tem a obrigação de estar na rua e de ouvir as pessoas, para sentir o sentimento das pessoas e ser instrumento democrático do sentimento das pessoas, que é o que eu, que sou presidente de um partido, tenho procurado fazer. Na democracia, quem ganha a eleição governa, quem perde a eleição tem a obrigação, não é por gosto, tem a obrigação de interpretar o sentimento da sociedade, fiscalizando, denunciando e cobrando. Foi por essa razão que 4 partidos de oposição entraram na PGR, através dos seus líderes, com uma ação interpelando fatos denunciados não por nós, pelo Tribunal de Contas da União, as pedaladas fiscais. Vossa Excelência já teve a oportunidade de se manifestar e dizer que as providências que lhe cabiam foram tomadas e o senhor parou naquilo que o ministro Teori Zavascki determinou, ou decidiu. Muito bem. Lei existe para ser respeitada e a autoridade que manifesta a posição tem o direito de manifestar-se para ser respeitada. Se seguem princípios constitucionais. Nós temos a obrigação, como partido de oposição, como senadores ou como políticos de oposição, de interpretar o sentimento da sociedade. Nas manifestações em que eu estive no meu estado, em Brasília, eu percebi claramente, Janot, quais são as pessoas e as entidades que têm o respeito da sociedade, que está na rua, e quem é que é condenado pela sociedade que está na rua. E a nossa obrigação é ficar ao lado da sociedade, é prestigiar aqueles a quem a sociedade elege como seu legítimo representante, em quem confia, e a sociedade confia na Procuradoria-Geral da República, no seu titular, confia em Sérgio Moro, confia na Polícia Federal, confia no Supremo Tribunal Federal e exige de que a oposição se manifeste para ser a sua voz no Congresso Nacional ou nas instituições onde nós possamos chegar. E aí é onde eu entro. No Tribunal de Contas da União surgiu a demanda que nós já fizemos chegar à Procuradoria-Geral da República, respeitamos a decisão, mas há uma outra. O Tribunal Superior Eleitoral tem na sua composição alguns ministros do Supremo, um deles é o ministro Gilmar Mendes, que, por um acaso, por uma coincidência, foi o relator das contas da presidente Dilma, candidata eleita à presidência da República. Sua Excelência apresentou o seu relatório, levantou algumas evidências, discutiu esse assunto durante um bom tempo e chegou a uma conclusão. Submeteu o seu voto, o seu relatório a votos e a matéria foi votada por unanimidade, aprovada com ressalvas. E Sua Excelência, o ministro Gilmar, não encerrou o processo, deixou em aberto por conta das ressalvas. O tempo passou e as evidências daquilo que as instituições vêm investigando, o juiz Sérgio Moro, do Paraná, na sua instância, Vossa Excelência na Procuradoria-Geral da República, na sua instância, a Polícia Federal, as relações ou colaboradores ou colaborações premiadas do Supremo Tribunal Federal, produziram um elenco de evidências que levou o ministro Gilmar Mendes a fazer um despacho muito recente, que acho que é nosso dever levantar nesta sessão o questionamento do ministro Gilmar, que objetiva uma coisa que o país precisa passar a limpo e que, claro, vai merecer a atenção de Vossa Excelência e para o qual eu peço atenção à leitura que vou fazer. Em despacho proferido no último dia 21 de agosto de 2015, nos autos da prestação de conta de Dilma Rousseff, que tramita perante o Tribunal Superior Eleitoral, sob o número 976, dígito 13, o relator do processo, o ministro Gilmar Mendes, vice-presidente do TSE, reconheceu a existência de fortes indícios da prática de crime de lavagem de dinheiro, artigo 1º da Lei nº 9.613, de 1998, e de falsidade ideológica eleitoral, artigo 350 do Código Eleitoral, na campanha da candidata Dilma Rousseff a presidente da República e determinou a investigação dos fatos à Procuradoria-Geral da República e sobre estes fatos é que eu quero me ater. E perguntar a Vossa Excelência se já lhe chegou essa determinação do ministro Gilmar Mendes.
no questionamento que faço. Diante dos elementos apresentados pelo ministro Gilmar Mendes, Vossa Excelência entende que deve ser realizada a investigação dos fatos criminosos por ele narrados, até porque os fatos que ele acolhe da sua manifestação são fatos que estão sendo investigados na Operação Lava Jato ou em sucedâneos. E ele os relata na manifestação que faz ao Tribunal Superior Eleitoral com a petição que encaminhou à Procuradoria-Geral da República. E, por último, Vossa Excelência reconhece que na condição de candidata responsável pelas contas de sua campanha eleitoral, a presidente Dilma Rousseff deverá ser investigada sobre os fatos objeto da requisição do ministro Gilmar Mendes? A pergunta que faço é pelo fato: o ministro Gilmar Mendes é ministro do Supremo Tribunal Federal, como o ministro Teori Zavascki que o é. Ser do Tribunal Superior Eleitoral, tem interessado a Vossa Excelência a manifestação, suponho eu, não conheço a manifestação na sua íntegra, é substantiva na coleção de argumentos e que traduzem aquilo que é o anseio da sociedade, ver assuntos como estes esclarecidos, para que quem tiver culpa no cartório, que pague a culpa no cartório. São os questionamentos que faço, com a manifestação clara, quero deixar para o final, de respeito à atuação de Vossa Excelência, que tem sido um procurador-geral irrepreensível e que tem procurado, na minha opinião, dar à instituição que Vossa Excelência preside a visão do equilíbrio e da manutenção de uma situação de nem tanto ao céu, nem tanto ao mar. Trabalho com justiça, fazendo justiça a quem merece a justiça. Uma palavra do procurador Rodrigo Janot. Senador Zé Grepino, só uma correção. No que se refere à representação feita, essa de 26 de maio de 2015, o fato não foi submetido ao Supremo, ele está tramitando ainda na Procuradoria. O que eu expliquei foi que, como era várias pessoas, não, essa não chegou ao Supremo. Mesmo porque, eu não me recordo agora, mas parece que tem fatos de 2015. Então, não haveria fato agora, não no mandato anterior, mas no mandato em curso. Então, a investigação, ela segue no seu rumo natural. A questão do envio pelo ministro Gilmar Mendes dessa questão, dessa material, isso chegou ontem ou anteontem na Procuradoria. Eu não tive acesso ainda, não tive condição de ver o conteúdo, estava me preparando aqui para sabatina, e assim que, enfim, vou examinar e vou dar o encaminhamento necessário à representação. Mas eu não posso lhe dizer porque realmente chegou ontem ou anteontem e eu não tive condição nem de ler a representação feita. E o procedimento será o normal, né, de uma investigação. Falta em saber, doutor Janot, por duas coisas. Primeiro de tudo, havia entendido que o ministro Teori havia se manifestado mandando que não foi outro caso. Não, esse foi outro caso. Eu fico feliz pelo fato deste assunto ser objeto de investigação, que precisa ser para inocentar ou para aplicar as sanções da lei. Mas que seja investigado, que é um assunto que é, inclusive, comentado nas ruas, que ele seja objeto de investigação para apreciação. E o segundo fato é a serenidade com que Vossa Excelência recebe a manifestação que já está na Procuradoria-Geral da República, do ministro Gilmar Mendes, que evidentemente coleciona elementos que transitam por essas instâncias a que eu me referi. Fatos anunciados por delatores do ministro do juiz Sérgio Moro, na Procuradoria-Geral da República, elementos da PF e elementos do Supremo Tribunal Federal. Eu acho que a sociedade espera, e a isenção de Vossa Excelência na Procuradoria-Geral da República é um aval para que a sociedade possa continuar confiando na Procuradoria-Geral da República e no doutor Janot. Muito obrigado, senador. Aprovado, ela fixa requisitos para a obtenção de benefícios, tais como resultados a serem atingidos a partir da colaboração, bem como estabelecendo direitos do colaborador até itens essenciais do termo de colaboração. A par desses requisitos e parâmetros, quais critérios Vossa Excelência utiliza para aferir a consistência probatória e a espontaneidade de uma colaboração premiada? Ainda sobre esse aspecto, há notícias de que
insuflados pela ou colaboração, como é o termo técnico, principalmente para estabelecer a vedação desse acordo, estando o potencial delator ainda preso. Lembro aqui, declaração sua, de que, no caso da delação, 80% dos que se propuseram a essa participação colaborativa na investigação estão soltos, não estão presos, e apenas 20% estão na prisão. Qual é a sua opinião sobre essa tese revisionista e, especificamente, sobre a validade dos elementos probatórios obtidos em delação premiada, estando o delator ainda preso? E o que essa lei, doutor Rodrigo Janot, representa para o país, principalmente neste momento em que a Operação Lava Jato tem sido determinante sobre os desvios de lavagem de dinheiro. E lavagem de dinheiro. E eu agora trato de uma outra questão, e aí encerro, sobre vazamento. No meu Rio Grande do Sul, senador presidente Garibaldi Alves, caro doutor Rodrigo Janot, está sendo conduzida pela Procuradoria-Geral da República, com a colaboração da Polícia Federal, uma investigação que apura suposto desvio na concessão de financiamento do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, PRONAF, de alto alcance social, que teriam prejudicado milhares de produtores nos municípios de Santa Cruz do Sul e Sinimbu, e desviado dezenas de milhões de reais. No âmbito dessa investigação, teria ocorrido um vazamento de informação do inquérito, que era sigiloso, para a imprensa, que, cumprindo seu papel, as divulgou, e que teria resultado no adiamento de uma importante operação policial. Nesse contexto, senhor procurador, Vossa Excelência reconhece a existência desses vazamentos de informações, em especial dos que se chamam vazamentos seletivos? Esses vazamentos são investigados, se eles, porventura, ocorrem? Como eles podem influenciar nas investigações? Qual é o impacto disso? E aí, eu lhe pergunto, agora como jornalista, pode-se admitir que o vazamento possa ser intencional para comprometer a investigação e a qualidade dela, que estejam em curso essas investigações na Procuradoria e na Polícia Federal, envolvendo personalidade com foro privilegiado, como no caso do PRONAF no Rio Grande do Sul? Essas são as minhas questões, doutor Rodrigo Janot. Com a palavra o doutor Janot para responder às indagações que a senadora acabou de formular. Senadora, só uma correção, a gente não recebeu o ISO ainda, o ISO deve concluir essa semana ou na próxima, mas o processo já está ultimado. A questão da colaboração e a consistência daquilo que consta do conteúdo. Eu vou tentar ser breve aqui para tratar como é que se faz o procedimento disso. A primeira exigência da lei é que a colaboração seja espontânea. Então, o Ministério Público e a Polícia não podem induzir uma colaboração. Ela tem que ser espontânea. A colaboração, ela ajuda muito a investigação, mas ajuda muito ao réu também. Como é que, então, nós estamos estabelecendo esse procedimento? O réu, preso ou solto, representado por seu advogado, e o advogado tem que acompanhar todos os atos da colaboração, é essencial que ele acompanhe. Ele diz, olha, o meu cliente tem interesse em colaborar com a justiça. E faz, então, um apanhado rápido do que o cliente saberia em relação a fatos tais, tais e tais. Isso é de forma oral. A gente, então, pega as investigações em curso e diz, bom, o que essa pessoa está dizendo, o que pode colaborar com a nossa investigação? A investigação está avançada? Se ele me fala o que eu já sei, é óbvio que não há colaboração. Então ele tem que me dar algo que seja essencial para a investigação e que nos ajude a
prosseguir na investigação. A partir do momento que a gente identifica, então, que há interesse em receber o réu colaborador, o advogado começa a elaborar o que a gente chama de anexos. Então, por escrito, ele coloca, de uma forma sem assinatura, para não se vincular aquilo ali, o que o cliente sabe sobre determinados fatos. E cada fato é um anexo. Anexo 1, fato tal, anexo 2, fato tal, anexo 3, fato tal, e assim por diante. A gente, de posse disso, se analisa, mas aqui está muito fraco. E, geralmente, eles não dizem os nomes de primeira, quais são as pessoas envolvidas. A gente só vai saber isso numa etapa seguinte. Eu começo, então, não, esse anexo está fraco, eu queria que você reforçasse o que o seu cliente efetivamente sabe sobre a questão. Então, ele começa a aprofundar o anexo, a aprofundar o fato e dar os indicativos de prova daquele fato que ele tem. Ele pode se referir à pessoa ou pode só se referir à pessoa a partir do momento em que haja a homologação do acordo. Então, via de regra, tem uns que se referem a pessoas, outros não se referem a pessoas e outros fazem um misto. Referem a pessoas e não referem a pessoas na mesmo termo de colaboração. Identificada a substância, então, disso, que isso pode auxiliar na investigação, a gente então faz o acordo. O acordo é um contrato jurídico que estabelece cláusulas, né, enfim, com balizamento legal do que é aquele acordo, qual é a obrigação do colaborador e qual é a obrigação do Estado frente àquele colaborador. Feito esse acordo, ele é levado à homologação judicial. Homologado o acordo, o colaborador já tendo a segurança jurídica de que ele, por exemplo, ele vai ter uma redução de pena e que vai ter um regime diferenciado de cumprimento dessa pena, ele então começa a prestar depoimentos. Somente nesse momento é que os depoimentos sofrem o contraditório. Então, nós vamos poder agora arguir o colaborador. Então, depoimentos longos. Então, uma colaboração média leva aí 10 dias. Então, é desgastante para todos nós, né? O interrogatório que se faz do colaborador. Essas colaborações são todas gravadas em áudio e vídeo, para a segurança do colaborador e para a segurança dos investigadores, para que amanhã não se diga que houve pressão, que houve isso aqui, é tudo gravado em áudio e vídeo. E os termos de colaboração são assinados em 2 vias, que são lacradas e depositadas à disposição do juízo. Feito isso, seguem as petições feitas pelo Ministério Público para que cada anexo daquele, no Supremo, vira uma PET. Em primeiro grau já vira inquérito de cara. Então, ou uma notícia de fato, ou um PIC, né? No Supremo é PET, o PET é inquérito. Feita essa cisão dos fatos, a gente ou instaura a investigação ou chega à conclusão de que aquele fato imputado a fulano é um fato atípico, porque o colaborador, com medo de ter contra ele uma arguição de que ele omitiu ou ele falseou, ele fala tudo que ele faz. E tem fatos típicos e fatos que são atípicos. Então, o que é atípico a gente arquiva, o que é típico a gente inicia a colaboração. No que se refere, essa lei representa, no meu entendimento, para a justiça brasileira e para a investigação dessas infrações, um avanço assim, sem tamanho, um avanço enorme. Como já disse, ela possibilita agilidade na investigação e possibilita agilidade no processo penal. A história dos vazamentos, é óbvio que pode haver vazamento, sim, tem muita especulação também, e esses vazamentos, e essa que a senhora se referiu no Rio Grande do Sul, foi instaurado, sim, um inquérito, e ele ainda corre sob sigilo, mas já temos identificado a pessoa que violou o sigilo profissional. Eu não vou dizer aqui agora, mas já está identificado, ainda corre sob sigilo, mas está identificado. O vazamento dessa pretensa colaboração do senhor Ricardo Pessoa, que foi ter a uma revista, esse também está com inquérito instaurado para apuração desse vazamento. E esse vazamento para essa revista, eu posso lhe assegurar que não foi nenhum investigador. Como é que eu constato isso? É que aqueles anexos que são preparados lá pelos advogados, a cada evolução dos anexos, a gente tritura o anexo anterior. O último anexo
Um colega que trabalha comigo não triturou e guardou no cofre. Por aqui, juntou na papelada e guardou no cofre. E o que saiu para uma determinada revista, a gente comparou com o anexo. Tinha expressões ali que eram as piadas do que estava no anexo, e não do que estava nos interrogatórios. Porque como o anexo é um resumo, o que está no interrogatório já submetido a contraditório e a interrogatório mesmo nosso, pode até divergir inicialmente daquilo que está no anexo. Então, esses vazamentos são apurados sim. Do Rio Grande do Sul, a gente já, inclusive, identificou o autor desse vazamento. Se pode haver vazamento com a finalidade de prejudicar a informação, pode sim. Né? Pode sim. E o que eu acho é que esses vazamentos, eles prejudicam muito a pessoa daquelas pessoas apontadas. Então, assim, se um colaborador ele aponta um fato vinculado a uma pessoa, o fato de você liberar o nome desta pessoa antes mesmo que essa colaboração possa ser liberada do sigilo, é um dano à imagem da pessoa, com certeza que é. Então, são vários os motivos que esses vazamentos podem levar a acontecer. Então, pode ser para dano à imagem da pessoa, pode ser, sim, para prejudicar a investigação. E, bom, acho que respondi tudo. Para réplica, Cano, doutor Rodrigo Janot, foi muito bom esse esclarecimento de Vossa Excelência, porque há muita, digamos, interpretação equivocada a respeito desse instituto, que é a colaboração premiada. Imaginando se Vossa Excelência usou muito a palavra espontânea, e também as consequências de que isso não é prova definitiva para instruir uma denúncia. Eu não sou advogada, mas entendo dessa forma. E a Itália, democracias muito consolidadas, a Itália, a França, os Estados Unidos usam esse instituto dentro do seu Código Penal para efeito de investigação, que é um facilitador em alguns casos. Então, foi muito didática a sua explicação a respeito dessa questão, que se faz no Brasil algumas incompreensões como se fosse uma espécie de pau de arara. Não é espontaneidade sequer e tem consequências se não disser a verdade em relação. Exatamente, criminaliza a mentira. Mas eu queria voltar porque no seu pronunciamento, foi bom o senador ter pedido que viesse a cópia. O senhor disse ali uma frase: não podemos menosprezar os fatores que ameaçam obstruir o diálogo institucional nesse contexto de certa polarização dos embates sociais e de dificuldades decorrentes da apuração de grave casos de corrupção que inevitavelmente tem reflexo sobre pessoas físicas e jurídicas, não obstante a atuação responsável do Ministério Público na investigação. Eu tenho a curiosidade de saber que fatores são esses que ameaçam obstruir, doutor Rodrigo. Senadora, a pessoalização dos casos, eu acho que é um fator ruim. O trabalho para que as instituições deixem de ter esse diálogo institucional e que possa haver um rompimento institucional. Eu acho que isso não interessa a ninguém. O país hoje dá uma demonstração interna e externa de que a nossa democracia está madura, sim, que as instituições, em momentos como esse, tem que funcionar, tem que haver o diálogo institucional. Agora, qualquer manobra para que isso não venha a ocorrer, isso é muito ruim para até a estrutura do processo democrático. Então, não se pode pessoalizar, né, as investigações e não se pode ter como a investigação como algo que iniba o diálogo institucional. Foi nesse sentido. Eu agradeço ao presidente José Manuel e queria dizer, doutor Rodrigo Janot, para encerrar, que assim como em relação à PEC 37, que votei muito para que evitasse aquela mordaça ao Ministério Público, também vou trabalhar nos meus limites da minha responsabilidade de evitar o revisionismo dessa lei que está sendo tão útil. Muito obrigado. O Ministério Público agradece. Cumprimentá-lo pelo equilíbrio e pela clareza com que expõe suas convicções. O primeiro tema que gostaria de abordar se refere à questão dos precatórios, que Vossa Excelência, em relação
a esse problema, Vossa Excelência tem uma importância muito grande. Eu queria que ele transmitisse uma inquietação, as inquietações e uma proposta. No final da década passada, o Congresso Nacional aprovou uma proposta de emenda constitucional mudando a sistemática de pagamento de precatórios. Entre outras coisas, o que se fez foi criar o modelo do leilão para pagamento das dívidas, com desconto. Segundo, quebrar a ordem cronológica. Essas foram as duas questões essenciais. E fixar também um percentual mínimo de pagamento por parte dos municípios e dos estados. A meu ver, essa proposta de emenda constitucional arrumou esse setor, esse problema na vida nacional. Posteriormente, nós conseguimos também, com uma emenda do senador Jucá, do então senador Jucá, que fez uma mudança na questão da taxa de juros. Havia uma aberração no Brasil, senador Jader, é que a taxa de juros do precatório não pago era superior a 20% ao ano. Juros de mora, juros de compensação, etc. Na época, eu era governador, conversei com o senador, que fez uma emenda levando os juros para onde deveriam estar, ou seja, da caderneta de poupança, TR mais 3%. O projeto, na prática, andou muito satisfatoriamente, mas é isso que o Supremo declara inconstitucional e faz uma nova regulamentação. Nesta, em primeiro lugar, por incrível que pareça, mexeram nos juros. Em vez de TR mais 3%, passou a ser o IPC, que é maior, mais os 3%. Me pareceu uma decisão estranha, mexer na taxa de juros. Bom, em segundo lugar, estabeleceu um teto para os descontos da ordem de 40%, mas que na prática tem sido, inclusive, menor. Terceiro, estabeleceu a obrigatoriedade de que tudo seja pago até 2020. Isso é impossível de se fazer. Eu fiz um cálculo para São Paulo, fizemos e extrapolamos para o resto do Brasil. Os estados hoje pagam aproximadamente, sem contar cidades, pagam aproximadamente 7 bilhões por ano. Isto salta para o dobro, 14 bilhões, até 2020. Hoje, pedi à minha assessoria que fizesse um levantamento, na verdade já vem fazendo há vários dias, minucioso sobre a evolução das receitas dos estados. No agregado, neste ano, as receitas caíram perto de 5%, real. Nominal, é um volume, há um certo aumento, mas do ponto de vista real, o total a queda é de 4,7%. No ano que vem não vai ter um desempenho muito melhor. Pode não cair, mas pode se manter nesse piso. Isso é inviável, que vai levar o quê? A intervenções, a responsabilização criminal dos governadores, e é inviável. O que eu queria fazer com Vossa Excelência é expor essa situação, me dispondo, inclusive, a posteriores contatos que pudessem iluminar realmente quais são as questões, inclusive junto ao Conselho Nacional do Ministério Público. E pedir o apoio de Vossa Excelência a ideia de nós esticarmos o prazo por mais 4 ou 5 anos. Isto levaria a uma situação suportável da parte dos estados. Levemos em conta também que todos esses precatórios devidos estão superestimados, por 2 motivos. Primeiro, por causa da taxa de juros aloprada que havia antes. Naturalmente, o valor principal do ativo precatório vai para as nuvens. Segundo, muitas irregularidades não captadas em flagrante de superestimar o valor das apropriações, por exemplo, né, com peritos, enfim, um sistema realmente, no caso de São Paulo, é chocante. Eu, quando fui secretário do governador Montoro, em meados dos anos 80, fui, inclusive, verificar, aprendi o assunto dos precatórios num curso intensivo e fui verificar. Havia valores, senador, já absurdos, né, de fixar muito acima do valor de mercado, do que fosse. Portanto, a questão do desconto, ela é justa, sob certo ângulo. Ela é justa porque repõe
se aproxima pelo menos dos valores reais, embora eu acredito que são mais de 100% dos precatórios antigos, valores inflados pelos juros e por essas práticas pouco ortodoxas. Considero que o apoio de Vossa Excelência a essa tese, que na verdade não é minha pessoal, é uma tese do Senado, é uma tese de todos, seria muito importante. Se me permite o presidente, não sei se tem tempo, gostaria de deixar também feitas 3 observações para breves comentários de Vossa Excelência. Só que... os papéis se misturaram. Uma primeira delas tem a ver com o Conselho Nacional do Ministério Público. Talvez no começo da década passada, no final da década anterior, quando o Conselho foi criado, a expectativa era de diminuir a força do corporativismo. Não faço nenhum juízo de valor. O corporativismo está presente em todos os setores da nossa vida pública. Mas, a meu ver, no decorrer dos anos, é uma sensação, não é uma área da minha especialidade. O próprio CNP foi se apegando muito a questões classistas. E, a meu ver, em prejuízo ou em desfavor de se dedicar ao controle externo do setor. Queria um comentário de Vossa Excelência a esse respeito. Há, em segundo lugar, muito claramente, isso foi aludido aqui com outras palavras, um conflito entre a unidade que o Ministério Público necessariamente deve ter e a sua qualidade de independência funcional, né, dos procuradores. Isso faz, às vezes, com que o MP não disponha de critérios claros e uniformes que possam assegurar, me perdoem a redundância, a segurança jurídica dos cidadãos. E mais ainda dos administradores públicos e dos políticos do âmbito eleitoral. Essa é uma questão que eu sei que é difícil. O que eu gostaria de ouvir do procurador é como ele vê que essa questão deve ser enfrentada e como tem enfrentado esse problema. Ao mesmo tempo, por outro lado, um problema que é de prazos, né? Prazos para abertura e fechamento de processos. Eu me pergunto se não é possível regulamentar isso. Porque o que acontece hoje é que, em alguns casos, se prorrogam indefinidamente. Em outros casos, muito rapidamente. O ideal, na verdade, é ter tudo rápido. Mas há uma dissociação. Isso depende muito também do procurador que tem o processo. Eu me pergunto qual é o tipo de controle externo que se imporia nesse caso e as possibilidades de regulamentação. Eu creio que essas são as questões mais importantes e que gostaria de receber um comentário de Vossa Excelência, a quem cumprimento novamente pelo equilíbrio e pela clareza na exposição de suas convicções, que correspondem, aliás, à sensação que eu tinha olhando a sua atuação à distância. Muito obrigado. Dá a palavra o procurador para atender às formulações feitas pelo senador César. Senador José Serra, é com muita alegria, enfaticamente alegre, eu fiz uma proposta de Vossa Excelência de sentarmos e discutirmos esse problema tormentoso que é o problema do precatório. Eu acho que o diálogo, senador, tem a convicção disso, é o nexo que articula e harmoniza o direito e a política. E temos, então, que realmente sentar e conversar para o encaminhamento desse problema, que é um problema tormentoso para estados e municípios. Reconheço, estou inteiramente à disposição e fico contente com essa possibilidade, tenho a certeza disso. O CNMP ele tem 10 anos de vida, então, o Conselho Nacional do Ministério Público, ele tem 10 anos de vida. Ele tem se aprimorado na sua atuação. Ultimamente, o CNMP tem tirado da sua pauta, por deliberação própria,
questões corporativas. O Conselho Nacional ele determinava, por exemplo, pagamentos de vantagens a servidores e a membros do Ministério Público. Criou-se um enunciado que o colegiado não faz isso mais. E eu sou, como gosto muito, não sou formado nisso, mas gosto muito de gestão e administração, não passa pela minha cabeça, por exemplo, que um órgão colegiado determine o pagamento para uma outra autoridade, que é o ordenador de despesa. Aí o órgão colegiado faz o seu proselitismo, determina o pagamento, e o problema é da autoridade que empenha e que é o ordenador da despesa e que responde por aquela despesa. O Conselho Nacional, então, ele tem aprimorado nessa atuação e tem voltado para, tirando esses aspectos, para não apreciar também litígios de direitos individuais que não se reflitam de forma coletiva entre servidores e membros do Ministério Público. A questão da unidade versus independência, senador, isso é um drama que a gente vive realmente, né? Como compatibilizar esses dois princípios constitucionais. Eu lembro ex-procurador-geral, doutor Cláudio Fonteles, que diz assim: nós temos que ter independência funcional para atuar, para evitar que autoridades de dentro da instituição determinem o atuar de um membro do Ministério Público dessa ou daquela maneira. Arquivo e denuncia. Isso é uma garantia muito mais do cidadão do que do próprio membro do Ministério Público, essa independência funcional. Agora, não podemos ser um arquipélago que congrega ilhas sem que se comunique. Então, nós temos que fixar prioridades institucionais. O nosso orçamento é finito, os recursos pessoais são finitos, os recursos materiais são finitos, e nós temos que, então, fixar prioridades de atuação no órgão. Eu acho que é nesse caminho que a gente pode harmonizar a unidade de um lado e a independência funcional de outro. Fixar, por exemplo, uma política anual ou bianual de atuação do Ministério Público e dizer que aqueles membros que voluntariamente aderirem à atuação naquelas metas conferidas como prioritárias, eles terão preferência em receber recursos materiais e humanos para a consecução daquele trabalho. Então, creio que é por aí que a gente pode caminhar para evitar essa discussão que realmente trata no Ministério Público Brasileiro como compatibilizar a unidade com a independência funcional. O problema dos prazos de investigação, já existem regulamentos, sim, o Conselho Nacional já editou o regulamento, fixando os prazos para início, para o fim, quantas prorrogações podem acontecer e dizendo de forma bem didática como é que se dá uma prorrogação com a justificativa tem funcionado. As inspeções da Corregedoria Nacional, ela vai então nos Ministérios Públicos Estaduais e nos ramos do Ministério da União e observa especificamente a satisfação desses prazos e faz o relatório de inspeção de onde há problema ou não. Nesse caso, no meu entendimento pessoal, é que a atuação há de ser preventiva, a atuação há de ser educativa, muito mais do que punitiva. Então, acho que essa inspeção, a pessoa tem que chegar e levantar qual é o problema que está se passando para que os prazos não sejam cumpridos a rigor, como determinam os regulamentos. Pode ser por omissão ou falha funcional do método, mas pode ser também por problemas estruturais que não lhe permitem exercer o seu mistério. Mas os regulamentos já existem sim e há uma fiscalização de inspeções ordinárias para a verificação desses prazos. Me permite, presidente? Vai falar o senador Zé Serra. Em relação aos precatórios, um dado mais preciso. Os estados têm gasto, insisto, isso não inclui municípios como o de São Paulo, que tem precatórios imensos. Os estados têm gasto mais ou menos por ano 7 bilhões. Segundo a resolução do Supremo, isso saltaria para 14,5 bilhões. É impossível. E leva em conta o seguinte, que o não cumprimento envolve sequestro de quantias nas contas dos estados, Distrito Federal, município, o
chefe do Executivo vai incorrer em crime de responsabilidade, a entidade devedora não vai poder contrair empréstimo, receber transferências voluntárias, a União sustar os repasses do FPE e do FM. Isso é gravíssimo. Por isso é que realmente gostaria de contar com Vossa Excelência para que seja dentro do plenário do Supremo um intérprete das angústias que nesse momento afetam a nossa geração, que não param por aí. Com relação às outras questões, eu queria insistir num ponto, apenas para conhecimento de Vossa Excelência, é que para quem está na vida pública, a experiência às vezes é complicada, porque tem-se um procurador ou um promotor, no caso dos estados, que identifica desvios de conduta, e outro sobre o mesmo tema, atos legítimos. Isso tudo vai para a imprensa, e naturalmente prevalece sempre o que seria a má notícia. A questão da publicidade é muito séria, e quero dizer com toda franqueza que não identifico isso na Procuradoria-Geral. Problema de vazamentos, não vi, pelo menos como leitor, como alguém que acompanha essas questões, mas existe no MP como um todo, inclusive nos estaduais. A questão da publicidade. Isto é realmente algo que valeria a pena o Conselho Nacional atuar de maneira firme, sobretudo, não diria só, mas sobretudo para quem está na vida pública, porque para quem está na vida pública, basta a divulgação, não é necessário ter denúncias, processos, nada. Basta a divulgação para já causar um dano. É especialmente delicado isso. Portanto, quero solicitar a Vossa Excelência também que, não que pensasse o contrário, mas que dê prioridade a esse assunto. Porque, para quem está na vida pública, é sempre um motivo de preocupação permanente. E poucos que estiveram no Executivo escapam disso. De repente abre-se um pré-inquérito e aí já começa a divulgação, na verdade não era bem assim, mas aí vai ficando ônus e sempre as forças políticas opositoras acabam se utilizando disso. Quero dizer também, senhor presidente, a propósito que eu ouvi dizer, já ouvi várias intervenções aqui na comissão, a respeito dessa questão do TSE. O voto do ministro Gilmar, na verdade, foi apoiado por 4 dos integrantes do TSE contra 2, sem o voto do presidente. Portanto, não me parece justificado a implicância especial com relação ao ministro Gilmar, porque a posição que ele adotou foi, inclusive, apoiada. Na verdade, passa a ser uma crítica ao próprio TSE, com relação às questões investigadas, sem entrar no mérito delas, apenas para deixar essa observação feita, porque eu ouvi várias intervenções na direção contrária. Muito obrigado. Então, como você diz lá, que é um colaborador aqui para nós, diz que essa pessoa estava envolvida numa organização mafiosa de tal nome, em tal lugar, etc. A vida dessa pessoa foi absolutamente destruída. Perdeu o emprego, perdeu a família. Enfim, o sujeito, de um dia para o outro, desabou. E ele insistia, eu não tenho nada a ver com isso, eu sou inocente, eu não tenho nada a ver com isso, eu sou inocente. Aí, no final, se descobre que, como ele, como repórter, havia feito matérias com referência a uma das pessoas que integravam essa organização criminosa, esse sujeito foi utilizado para destruir. Quero reiterar, senhor presidente, antes das perguntas, faço questão de fazer 2 registros. Primeiro, doutor Rodrigo Janot chega aqui ao plenário da CCJ, e se Deus quiser, e a vontade dos senadores também, depois ao plenário do Senado, com a maior aclamação que um candidato à Procuradoria-Geral da República teve nos processos eleitorais internos do Ministério Público. E isso mostra um sentido de coesão do Ministério Público no momento crucial das ações que essa instituição tem desempenhado para a vida nacional. O segundo destaque é que a minha preocupação é exatamente por isso que apresentei uma questão de ordem baseada no seguinte: somente se houvesse concordância com os demais, é que haveria a abertura da prerrogativa da tréplica, porque achava que por parte das questões já estavam esclarecidas. De qualquer forma, eu percebo, senhor presidente, que este processo, quero reiterar, que o processo como está se dando atualmente e como ocorreu anteriormente na indicação do último ministro do Supremo Tribunal Federal, só reforça, o perfeito funcionamento das instituições, o que é melhor para a democracia brasileira. Doutor
Doutor Rodrigo Janot, passando então diretamente às perguntas, eu quero me reportar uma entrevista recente que Vossa Excelência concedeu, em que afirmou que o nosso atual sistema de investigações dos crimes de corrupção está ultrapassado. Há uma pesquisa, doutor Rodrigo, que corrobora com essa sua premissa. Uma pesquisa que diz que constata que somente 27% das investigações de crimes de corrupção viram denúncia. Eu lhe pergunto, o que fazer para melhorar esse cenário? O inquérito policial na forma que temos hoje, que é derivado do século XIX, não está ultrapassado? Não precisaria ser extinto, reformado o nosso processo penal? No mesmo sentido dessa pergunta, senhor procurador, Vossa Excelência, na campanha ao NPR, à Procuradoria-Geral, à PGR, assumiu um compromisso público, foi promessa de campanha de Vossa Excelência, a criação das Procuradorias Nacionais Anticorrupção. É uma proposta que eu considero da maior relevância e gostaria que Vossa Excelência declinasse o conteúdo dessa proposta para os membros daqui da CCJ, para o Senado e para todos que nos assistem através da TV Senado. Continuando nessa linha, senhor procurador, nos Estados Unidos, mais de 92% dos casos criminais são resolvidos por acordo, que prestigia a chamada justiça restaurativa e que implica na aceitação da pena por parte do acusado e não por imposição do Estado, como é no nosso sistema. O que tende, esse sistema adotado nos Estados Unidos, tende a favorecer, caríssimo procurador, a ressocialização e reduzir as taxas obviamente, reduzir as taxas de encarceramento, além de diminuir os custos da máquina judiciária. Eu pergunto, por que o Brasil o Ministério Público não adota esse sistema, que faz esse tipo de acordos para agilizar a justiça? O que é que precisamos adotar no nosso ordenamento jurídico para adotar um sistema dessa natureza? Tramita aqui também no Senado, caríssimo procurador, o projeto de lei da audiência de custódia. Eu pergunto a Vossa Excelência como a audiência de custódia poderia representar um momento importante para o Ministério Público e para melhorar o nosso processo penal. Muito foi falado aqui sobre a Lava Jato, doutor Janot. Percebemos que na Lava Jato temos um foco único na recuperação do dinheiro desviado da Petrobras, inclusive com sucesso por parte do Ministério Público. Não me recordo de ter ocorrido alguma investigação em outro momento que tivesse esse foco tão grande. Me parece que a Lava Jato é exceção. Me corrija se estiver enganado. Eu pergunto qual é esse projeto de Vossa Excelência para que casos, situações como essa da Operação Lava Jato, que amplia ainda mais a recuperação do dinheiro da corrupção, que eu considero a ação mais importante desta ação do Ministério Público, e aproveito para saudar a equipe que comanda a Operação Lava Jato, dirigida por um jovem procurador, doutor Deltan, e toda a equipe tem tido uma atuação, no meu entender, histórica e decisiva para o nosso país. Por fim, duas questões, senhor procurador. A primeira é sobre a questão penitenciária, que me parece que é um problema, sim, que obviamente é um problema real no Brasil, por conta da violência, das mortes e todos os problemas da administração dos estabelecimentos penitenciários. É comum os casos de grave violação de direitos humanos, lamentavelmente, no sistema penitenciário brasileiro. Eu pergunto qual poderia ser a proposta do Ministério Público de atuação, se Deus assim permitir, eu acredito que será a vontade daqui do plenário do Senado, nessa segunda gestão sua, à frente da Procuradoria-Geral da República. E, por fim,
nós temos visto, senhor Procurador-Geral, problemas ambientais rotineiramente discutidos na imprensa e no parlamento. Eu queria trazer aqui a Vossa Excelência 2 temas diferentes. Primeiro, se trata de como pode o Ministério Público atuar efetivamente na questão do desmatamento.